e amém. Como o Léo também já disse, hoje é um sábado bem especial, não é verdade? É um sábado chamado Shabat do Consolo. Já até cantamos a música aqui na Ramu. Foram 5 eventos que aconteceram em 9 de Ave, né? 2 foi a destruição do primeiro e do segundo templo, também a destruição de Jerusalém, a queda de Betar. E anos se passam, e mesmo com tudo que aconteceu, muitos ainda não aprendem, não é verdade? E o interessante é que é extremamente importante nós frisarmos isso quando estivermos aqui em cima, porque, infelizmente, muitos não têm noção das datas, né? Nós muitas vezes não temos noção das datas do calendário, com todas as suas festividades, como foi 9 de Ave, semana passada, o Léo explicou. Hoje é um Shabat de consolo, e temos outros aí que são tantos especiais. E a paraxá de hoje, né, supliquei, e eu supliquei. Olha quem diz isso, Moisés, o homem que foi quem foi, não é verdade? Desde do seu nascimento e depois todo o seu trabalho, toda a sua obra, até os dias de hoje, nós aprendemos muito com os teus feitos. E essa paraxá, como também foi lido aqui pela manhã, ela está lá em Deuteronômio, capítulo 3, né, do versículo 23 até o versículo 29. Eu queria ler com vocês aqui, do versículo 23 até o versículo 29. É o iniciozinho da paraxá. Moisés, aqui já às portas de ser recolhido, ele suplica a Adonai. Também nessa ocasião, versículo 23, pedi graça ao Eterno, dizendo, Deuteronômio, capítulo 3, versículo 23. Agora o versículo 24. Ó Eterno Adonai, já começastes a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão, pois que Elohims há nos céus e na terra, que possa realizar obras e feitos poderosos como os teus? Rogo-te que me deixes passar, para que veja essa boa terra que está do outro lado do Jordão, essa boa região montanhosa e o Líbano. O Eterno, porém, indignou-se muito contra mim por vossa causa e não me atendeu. Pelo contrário, disse-me, basta, não me fales mais a esse respeito. Sobe ao cume do Pisga, levanta os olhos para o ocidente e para o norte, e para o sul, e para o oriente. Vê a terra com os teus próprios olhos, porque não atravessarás este Jordão. Dá ordens a Josué, encoraja-o e fortalece-o, pois é ele quem passará à frente deste povo e o fará possuir a terra que tu apenas verás. Assim ficamos no vale, diante de Bet-peor. Moisés, né, como eu disse, já próximo de ser recolhido, mesmo sendo aquele que alcançou tamanha intimidade e confiança de Adonai, né, tem um breve momento humano. Não que ele não fosse humano, mas digamos assim, um breve momento normal a qualquer pessoa, pois, como nós até às vezes costumamos dizer, né, o não ele já tinha, não é verdade? O não ele já tinha recebido de Adonai, que ele não atravessaria, mas mesmo assim ele vem e suplica. O interessante é que este não é daquele que é o Criador, é daquele que criou, é daquele que o ensinou, é daquele que fez tudo o que fez com todo o povo, e principalmente com ele desde o seu nascimento. Por 40 anos, permitiu que ele ficasse no Egito, aprendendo ali. Depois, 40 anos, sendo tratado junto a Jetro, a filha de Jetro, que foi sua esposa, sendo totalmente tratado. E depois, por 40 anos, conduzindo o povo até a porta da terra prometida. E para Moisés alcançar essa possibilidade, né, de ver e contemplar aquilo que era tão aguardado, não só por ele, mas por todo o povo de Israel, né, que era a terra prometida, haveria necessidade física de atravessar o Jordão. Porém, mais uma vez foi negado para ele, né? Foi negado. Adonai disse, basta, não me fales mais a esse respeito.
Não que Moisés tivesse o tempo todo ali instigado a Adonai. Mas ele teve aquele momento, as portas de passar, entre aspas, né, o bastão ali, o cajado, para Josué, aquele que ele, mesmo estando às portas de falecer, de ser recolhido, Moisés, ele teria que encorajá-lo, teria que trazer tranquilidade, paz, porque Josué, aquele que o acompanhou por tanto tempo, imagina a situação e olhado para aquele e falado, misericórdia, olha o que eu vou ter que assumir. Porque ele viu tudo que Moisés passou, todas as dificuldades, as rebeldias, as teofanias feitas por Adonai a todo momento, levando e fazendo toda uma renovação de todos aqueles que saíram da terra. E somente ele e Caleb, né, que tiveram essa permissão de atravessar e entrar na terra prometida. Mas só que para Adonai nada é impossível. Nada. Podemos ler, reler, para ele nada é impossível. E como a gente ora e sabe, pela sua infinita misericórdia, Moisés ainda teve a oportunidade, mesmo de ter sido negado a ele atravessar o Jordão, mas ele teve a oportunidade de fazer o que nenhum outro fez. Nenhum outro teve essa oportunidade. Nem os dois que iriam atravessar, que saíram do Egito, Josué e Caleb, tiveram essa oportunidade de contemplar a terra prometida. Nem os dois. Toda uma geração foi renovada, né? Como já passamos, já estudamos, todos aqueles acima de 20 anos, mais de 600 mil contados, fora homens e crianças. Imagine a multidão. Imagine a grande multidão que não estava ali. As portas de entrar, e só dois daquela geração acima dos 20 tiveram essa oportunidade, que foram justamente os dois, né, entre os 12 espias, que não falaram mal da terra, que não tentaram, digamos assim, persuadir o povo a desanimar, a não continuar a caminhada, né? E ali foi sancionado por Adonai que toda aquela geração não teria a oportunidade. Mas Moisés teve, não de atravessar, mas de ver todas as maravilhas que Adonai estava preparando na terra prometida. Com os olhos espirituais ele pôde enxergar. Aí nós olhamos assim, nossa, um homem de 120 anos, às portas de falecer, 40 anos, ali no Egito sendo tratado, sendo educado, né? Com certeza Moisés tinha conhecimento, e muito, não era pouco, porque ele foi educado ali no Egito. E 40 anos sendo tratado ali, depois que ele saiu, e mais 40 anos sendo trabalhoso, levando aquele povo. Parece aos nossos olhos uma coisa grande, e de fato é. E de fato é uma coisa muito grande, e nós não estamos a uma unhinha, como a pastora diz de vez em quando, ao dedo mindinho de Moisés. Nós estamos muito longe de estarmos perto de ser qualquer coisa perto do que ele foi. Mas qual a diferença de nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos ouvidos e contemplarmos tudo que Adonai tem nos dado até o dia de hoje? Qual a diferença? De nós agradecermos por tudo que Ele tem nos dado. Tudo que Ele tem feito por mim, tem feito pela minha família, tem feito por esta casa, pelo meu trabalho. Qual a dificuldade que nós temos de glorificarmos ao Eterno por todos os benefícios que Ele tem nos feito? Porque somos humanos, é óbvio. Infelizmente erramos, infelizmente. E nós temos o péssimo hábito, o ser humano tem o péssimo hábito de reclamar do que não tem. Ele investe um tempo enorme reclamando do que não tem, mas ele não para agradecer por tudo que ele já tem. O tempo que nós investimos reclamando do que não temos, porque o nosso olho, a nossa vontade, o nosso ímpeto é alcançar aquilo que eu ainda não tenho, que eu me esqueço de glorificar e agradecer por tudo que eu tenho. Pela vida, como eu costumeiramente falo aqui, pela saúde, pelos filhos, pelos pais, pelo trabalho, por qualquer coisa. E eu fico ali, perdendo meu tempo, reclamando do que não tenho.
quando muitas vezes, aquilo que eu acho e quero, ou estou reclamando que não tenho, nem é para mim. Adonai não quer para mim. E nós, quando voltamos a Parashá Vaet Hanan, e vamos ali no capítulo 4, eu vou ler com vocês o versículo 1 e versículo 2. Olha só, Moisés não ficou perdendo tempo, reclamando que ele não ia entrar. Moisés não perdeu tempo com isso. Muito pelo contrário, ele o tempo todo estava preocupado com quem ia passar. O tempo todo preocupado com o que o povo poderia fazer depois que atravessasse o Jordão. Preocupado em instruir, preocupado com o povo, o tempo todo, até os últimos segundos de sua vida, ele preocupado. Preocupado. E não reclamando. Eu vim até aqui, estou com 120 anos. Pai, eu fiz tudo o que fiz. 40 anos aguentando esse povo no meu ouvido. 40 anos tomando chibatada deles, dos que são rebeldes. 40 anos ali. Tive que fugir lá do Egito. Tive que passar 40 anos ali, aprendendo ali com Jetro. Ok, aprendi, Baruch Hashem, porque aprendi. Mas suportar esse povo por 40 anos, e tu não me permite eu atravessar e entrar. Ele não reclamou em momento algum disso. E nós reclamamos de tudo. O filho que reclama, se deu a hora de levantar, e ele reclama porque está com sono, quer dormir mais. Em vez de ele agradecer ao Eterno, porque ele tem a oportunidade de abrir o olho e levantar, e ter tarefa para fazer, quando outros não têm, muitas vezes, tarefa, não tem o que fazer. É o hábito péssimo que nós temos. E a casa não é diferente. Temos uma casa maravilhosa, Adonai vem, nos mostra, vem nos ensinando, e muitos investem tempo reclamando do que não tem, do que não alcançaram, ou que não pode, ou que não concorda, quando poderiam agradecer e pedir ao Eterno que cada vez mais abra os ouvidos e abra os olhos. Deuteronômio capítulo 4, versículo 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o Eterno, o vosso Elohim, o Elohim de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis, para que guardeis os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, que eu vos ordeno. Fica claro para Moisés que essa ordem era extremamente importante, muito importante, e nós, quando vamos analisando toda a Parashá, e eu, como já falei, a preocupação de Moisés era gigantesca, muito gigantesca, e ele frisa muito bem: nada acrescentareis ao que vos ordeno, e nada diminuireis, ou seja, não faça nada, esta é a ordem, apenas a cumpra. Porque o péssimo hábito do ser humano é o quê? É dar um jeitinho. E ele sabia que esse risco existiria, se ele não ficasse ali, em cima, o tempo todo, falando. Por quê? Porque a nossa vontade faz com que eu dou um jeitinho para alcançar o meu objetivo, ou o meu interesse, ou deturpar algo que não está muito do meu agrado, para que fique do meu agrado. E isso é um hábito do ser humano também, é o nosso hábito. Muitas vezes tentar dar um jeitinho, então ele deixa claro, ele enfatiza: não aumentareis nada e nem diminuireis, absolutamente nada, para que esse risco não corra de alguém tentar dar um jeitinho, e lá na frente, aquele com menos informação, aquele que tem menos conhecimento, ou que teve menos oportunidade, aprenda algo já no jeitinho e acha que aquilo é o certo, quando não é, porque ele foi deturpado. Versículo 3 e versículo 4. Os vossos olhos viram o que o Elohim fez por causa de Baal Peor, a todo homem que seguiu a Baal Peor. O Eterno, o teu Elohim, exterminou do meio de ti. Mas todos vós que vos chegastes ao Eterno, o vosso Elohim, hoje estáis vivos. Hoje estáis vivos. Eu vou ler aqui, numa outra tradução, a tradução de André Chorak.
Olha só que interessante. Vossos olhos veem o que Adonai fez a Baal-peor. Sim, todo homem que foi atrás de Baal-peor, que se desviou e foi atrás, né? Adonai, teu Elohim, o exterminou do teu seio. Mas vós, colados a Adonai, vós Elohim, estáis todos vivos hoje. Muitos, a gente precisa entender também o seguinte, daqueles que foram cerceados, foram impossibilitados de entrar, porque estavam acima dos 20 anos, naquele momento lá atrás, não entraram, exceto Josué e Calebe. Mas muitos que naquele momento estavam aptos, não entraram também, ficaram pelo caminho. Estou sendo claro? Muitos que naquele momento foram aptos, foram permitidos, os que estavam abaixo dos 20 anos, durante a sua trajetória, crescendo, entraram em desobediência e perderam essa oportunidade de atravessar e entrar. Não significa que todos os que estavam lá atrás já estavam liberados, tranquilos. Não, já foi chancelada aqui a minha autorização, só apresenta o papel, ó, eu vou atravessar porque está aqui. Ó. Não, muitos ficaram pelo caminho porque se rebelaram, desobedeceram a Adonai, e foram ficando também pelo caminho. Entraram os novos que nasceram, obviamente, muitos que estavam já naquele momento, já tinham nascido abaixo dos 20 anos, mas quem não entrou foram todos os outros que foram excluídos, e alguns desses também. Moisés, irmãos, é importante a gente entender, ele já tinha ouvido, ele já tinha o seu ouvido ali totalmente purificado, totalmente limpo, totalmente tranquilo. E ele teve a oportunidade de dar um outro passo, que é enxergar a terra que estava ali aguardando o povo, a terra tão sonhada e prometida. E eu lendo a Paraxá, eu fiz questão de contar, e se vocês depois lerem a Paraxá e quiserem, contem também. Porque ver, no hebraico, significa ra, e aparece nessa Paraxá 14 vezes esse verbo. Só nessa Paraxá, 14 vezes aparece este verbo, que é o verbo ver, em hebraico significa ra, que significa em português contemplar, perceber, aprender a respeito, discernir. Ouvir, que é o shema, que nós falamos aqui todos os dias, no mínimo 2 ou 3 vezes por dia, né? Significa obedecer, compreender, concordar. O shema nessa paraxá aparece 23 vezes. 23 vezes numa única paraxá, nos chamando a atenção do que é obedecer, do que significa compreender e de concordar, que é o ouvir. Para Moisés isso estava muito claro. Mas e para o povo? Será que estava? O povo que acompanhou, que viu o que viu. Porque até o ímpio reconhece, não é verdade? O justo. E nós vamos ver isso lá do versículo 5 até o versículo 10. Quando o justo é justo. Até o ímpio, que passa a ouvir, que desentope o seu ouvido, ele passa e olha para o outro e vê o que é de fato ser justo. Eu só vou pedir uma licença aqui a vocês, e vou pedir para todo mundo, olha para mim aqui, todo mundo. Está todo mundo me olhando? Então tá, acordou os que estavam dormindo. Amém? Aí, agora sim, os que estavam aí cochilando, vamos prestar atenção aqui para ver se essa palavra consegue ser imputada no nosso coração, porque ela é para a nossa vida. Amém? Amém. Então segura um pouquinho, se tiver calor a gente liga os ventiladores, mas não percam a oportunidade de ouvir o que Adonai está nos falando aqui. Então aquele que desentope o teu ouvido, consegue, ele passa a ter o discernimento, ele passa a ouvir, ele passa a obedecer, e até o ímpio, quando começa a fazer isso, ele passa a reconhecer o justo. E quando nós vamos aqui para o capítulo 4, do versículo 5 até o versículo 10, a gente vê um outro ponto que é extremamente importante, que faz parte também das nossas leituras diárias, que é o quê? Ensine a seus filhos. Toda uma geração ficou no deserto e imputar a Torá.
na cabeça dos filhos, é algo que precisa fazer parte da rotina de cada um do povo que estava para entrar. Porque o medo de se dar um jeitinho, como eu disse lá atrás, era tão grande, que se não fosse frisado na memória, na mente, no coração de cada um, a Torá, para que os filhos aprendessem de forma correta, e aprendendo de forma correta, teriam discernimento do que é certo, do discernimento do que não é certo, eles não estariam blindados. Não estou dizendo que aquele que imputa no coração a Torá, não corra o risco, uma criança, um jovem, de lá na frente ele não se desviar. O risco existe, mas a responsabilidade é dele, porque ele aprendeu a discernir o que é certo e o que é errado, e ele, pela sua vontade própria, se desviar, vai responder pelo seu erro. E os pais que fizeram o dever de casa, que ensinaram, que ficaram ali, orientando sobre a Torá, o que é certo, o que é errado, obedeça, o que você não pode seguir, o que você não pode perder tempo, glorifique, valorize aquele que é o Criador do céu e da terra, aquele que te dá vida. Não significa, como eu disse, não significa que um jovem não vá crescer e, infelizmente, ceder a algum encantamento. Mas ele vai estar preparado para ter uma resistência muito maior do que aquele que não teve essa oportunidade. Porém, contudo, todavia, precisa ser lembrado que cada um vai responder por si. Ulisses, você me permite? Claro. É interessante que você falando isso me veio à memória quando nós estávamos estudando a questão do testemunho, né? Querendo ou não, você está nos exortando que nós, como pais, nós primeiro temos que ter esse testemunho inserido em nós, sim, para que nós possamos transmitir, para os nossos filhos, né? Uhum. Então, é interessante por quê? Porque a porção, o tempo todo, vai falar nessa questão que você está falando em ver, ouça. É uma repetição constante, para que você possa testemunhar daquilo que Adonai falou e te mostrou. O termo testemunho, ele tem como raiz a palavra ud, que é o ai mais o dalet. Uhum. Então, essa palavra, ela significa repetição, é falar novamente, é exortar novamente. Então, isso que a gente faz todo Shabat, durante todo o ciclo de anual, voltando às Parashot, é exatamente isso, é falar, testemunhar daquilo que Adonai fez por nós e que você está nos exortando. Interessante aqui, por quê? Porque eu anotei aqui que, juridicamente, uma testemunha é alguém que tem conhecimento, sim, de primeira mão acerca de um acontecimento. Então, você que ouve, que lê, que tem todos os seus sentidos aguçados para ouvir a palavra do Eterno, você se torna uma testemunha. Mas, de acordo com o seu procedimento, você vai ter uma testemunha verdadeira ou uma testemunha falsa. Exato. Então, é importante que nós venhamos observar essa questão, que nós entendemos, compreendemos a Torá. Você nos chamou a atenção, acorda. Por quê? Uhum. Porque nossos sentidos precisam estar atentos para que nós possamos ser uma testemunha fiel. E não ouvir a palavra do Eterno e fazer tudo ao contrário. Sim. Né? A testemunha falsa, eu acho que a Provérbios capítulo 30 fala muito bem disso aí. Né? Daquele que ouve, mas sim, não faz de acordo. Exato. Ele se torna um falso, um mentiroso. Exato. Né? Aquele que fala, escuta, entendeu, aprendeu a Torá, aprendeu com Yeshua, amém, mas faz tudo ao contrário. Sim. Você se torna uma testemunha falsa. Então, isso que você está falando é que nós, como pais, temos que ser um testemunho, dar um testemunho sincero, sim, e ser exemplo, porque não posso ensinar ao meu filho e ainda correr o risco de em algum momento dizer, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Isso não cabe, isso não existe, isso não existe essa condição. Isso é a condição, a teoria do mundo. Exato. Quem quer que seu filho faça de qualquer jeito, ou aprenda de qualquer jeito. Exato. E não é assim. Exato. Nós temos que dar esse bom testemunho. Amém. E isso é uma introdução para chamar Israel. Isto. Dar o testemunho. Amém. Isaías 45, não vou entrar lá. Não, fica tranquilo. Só vou pedir a gentileza, Benjamin, liga esse ventilador aqui, não sei se os irmãos se incomodam, mas eu estou com muito calor. Tá, eu estou transpirando aqui, está sem um ventinho de nada em mim aqui, está muito calor. Se não se incomodarem, as mulheres se incomodam aí?
Não, do fundo não, pode ser o da frente, que já... Obrigado, que vem direto aqui, que está muito calor Só aqui. para concluir isso, o Isaías 45, se nós pudermos ir lá, só o verso 5 e Vamos lá, Isaías capítulo 45. Você vai ver ali que Isaías 45, hoje pela manhã, quando o Leonardo foi cantar e entoar o Shema Israel, ele leu o verso 7. Por quê? Porque Isaías 45, ele vai falar de um testemunho que vai dar ênfase a isso que você está nos ensinando. Ali no verso 5 do capítulo 45, deixa eu ir lá, ele diz assim, ó, no verso 45, 5, ele diz assim: eu sou o eterno, e não há outro. Amém. Ele fala: fora de mim não há Deus, não há Elohim. Eu te fortalecerei, ainda que não me conheças. Ainda que você não seja uma testemunha fiel, eu vou te fortalecer para que você seja. Para que saiba, desde o nascer do sol até o poente, que fora de mim não há outro Deus. Amém. Eu sou o eterno e não há outro. Ele diz assim: eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o eterno, faço todas essas coisas. Foi assim que você começou. Ele é o conhecedor de todas as coisas. Criou todas as coisas. Ele é o único. Então nós temos que ser testemunhas fiéis. Fiéis, se nós vivas fizermos disso. qualquer coisa contrária àquilo que ele nos fala, nós somos falsas testemunhas diante do eterno. Somos falsas testemunhas. Estaremos cometendo um pecado que eu não vou dizer o nome dele agora. Isso. Amém? Vou dizer lá mais para frente. E vamos ler lá, como eu disse, versículo 6 do capítulo 4 de Deuteronômio. Versículo 5, perdão. 5, Deuteronômio 4, versículo 5. Vede, tenho-vos ensinado estatutos e juízos. Moisés o tempo todo ali, ó, né? Como me ordenou o Eterno, o meu Elohim, para que pratiqueis na terra em que ides entrar para possuir. Olha aqui que interessante, aqui que eu estava falando, não se trata de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Olha aqui, guardai e praticai-os primeiro. Primeiro eu tenho que guardar e praticar. Guardai e praticai-os, pois assim a vossa sabedoria e o vosso entendimento serão vistos pelos outros povos. Quando ouvirem todos esses estatutos, dirão: este grande povo é realmente sábio e entendido. Os nossos atos vão comprovar as nossas palavras, quando a pessoa faz o que é correto. Versículo 7. Que nação há tão grande, que tenha deuses tão chegados a si como o Eterno, o nosso Elohim? Todas as vezes que o invocamos, que gente há tão grande que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje dou perante vós? Tão somente guarda-te a ti mesmo e guarda bem a tua alma. Primeiramente, eu devo guardar a mim mesmo e a minha alma. Para que não te esqueças das coisas que os teus olhos viram e para que elas não se apartem do teu coração todos os dias da tua vida. Ensina-as aos teus filhos e aos filhos de teus filhos. Lembra-te do dia em que estiveste diante do Eterno, o teu Elohim, em Horebe, quando o Eterno me disse: ajuntai-me o povo, para que eu vos faça ouvir as minhas palavras e aprendam a temer-me todo o tempo em que viverem na terra e as ensinem a seus filhos. A terra prometida estava ali, entre aspas, a um passo, a um atravessar. Parece simples, né? Mas para atravessar ainda precisou do Eterno permitir mais um grande milagre, que foi a abertura. Mas estava ali, muito próximo, não é verdade? E Moisés o tempo todo preocupado: guarda no teu coração, imputa na tua mente, abra os teus olhos, desentope os teus ouvidos, aprenda, pratique, aprenda, pratique, pratique. Ensina teu filho, ensina teu filho, ensina teu filho, ensina teu filho, ensina seu filho, ensina teu filho. Para quê? Para que bo? Para que bo? Você sabe o que significa bo? Também vai. Mas boa não é literalmente eu vou daqui para ali, é de lá para dentro. A terra estava ali, esperando o povo, a terra prometida. O povo, ela estava dizendo só assim: vem, entra, entra.
E por isso Moisés, que sabia e havia contemplado todas as maravilhas e viu com os teus olhos aquilo tudo, não podia permitir que o povo não se atentasse e levasse contaminação para aquela terra. Eles precisariam se tornar o fator de bênção, o fator purificador, o que limparia, o que tiraria toda a imundícia, sai para lá, tira para cá, e seriam aqueles que fariam com que a terra florescesse, e não corresse o contrário, deles ao entrar, se contaminasse com todos os povos que estavam ali, e acontecer o quê? Que nós já estudamos também, que a terra viesse a vomitá-los, porque há uma incompatibilidade, uma terra santa, se o homem não for santo, não adianta, não bate, não casa. A terra sendo santa, o homem precisa ser santo, ele precisa entender, ele precisa imputar no seu coração o Shema, ele precisa aprender a ver, a contemplar as maravilhas de Adonai, para que ao atravessar, se lhe for permitido, porque ele de fato teve autorização pelos teus atos justos, por ter entendido que o Criador do céu e da terra o permitiu, ele leve bênção, e ele possa abençoar a todos ali. E olha que interessante, irmãos, observem, Moisés exorta, todos, para que ouçam e entendam os estatutos e os juízos. Isso aqui eu vou chamar de novo a atenção dos que estão cochilando. Vamos lá? Hoje está difícil, hein? Vamos lá, gente? Amém? Vamos abrir o olho? Quem quiser pode ir lá fora, pode pegar um copo com água, lava o rosto, não tem problema não, eu sei que está calor, está difícil, mas é minha obrigação alertá-los. E eu não vou sair daqui sem essa obrigação que me foi imputada. E não é um cochilando, ou 2, 3 cochilando que vai me permitir ficar calado. Amém? Não faz sentido, né? Eu estou aqui para aprender, eu tenho que tentar ouvir. Se eu não consigo, lavo o rosto, vou ao banheiro, volto, chacoalho um pouquinho. Amém? Vamos lá, porque eu não posso deixar de falar sobre isso. Porque isso mexeu comigo e precisa mexer conosco. Precisa mexer, precisa abrir os nossos olhos, precisa abrir a nossa mente, porque isso é para a nossa vida, isso é para benefício nosso, dos nossos filhos. Se nós simplesmente pegarmos o manual que foi entregue, Moisés escreveu um manual de vida e obedecê-lo, eu vou ter uma vida abençoada, eu vou ser abençoado, eu vou aprender a não reclamar do que não tenho, eu vou ser grato por aquilo que eu já tenho, eu vou agradecer por tudo que Adonai tem feito a mim, eu vou ter paciência quando não acontecer algo que eu gostaria que acontecesse e não acontecer, eu vou ter paciência quando algo acontecer que eu não queria que acontecesse, eu vou ter sabedoria para resolver os problemas, eu vou saber em quem eu vou buscar quando eu precisar de ajuda, quem eu devo buscar, quem eu devo proclamar, que nome eu devo pedir. Eu vou saber, porque eu vou aprender, porque eu vou entender o que é Shema e não falar da minha boca para fora, botando a mãozinha no olho, Shema, Adonai, lindo, bonito, afinadinho, chega a ser um coral, mas de que adianta se for da boca para fora? De que adianta? Para quê falar? Para quê perder tempo? Se não entende o que significa isso, o que é entender, o que é obedecer, o que é seguir, o que é respeitar o Criador. Respeitar aquele que me criou, aquele que me deu a vida, aquele que me deu os filhos, me deu a esposa, me deu o meu trabalho, me deixa respirar. É respeitá-lo. E eu preciso aprender isso, eu preciso entender isso. Eu não posso me permitir chegar ao momento de descer à sepultura e não estar em paz. Porque aí como que fica? Eu andei uma vida inteira para nada. Para nada. E Ele nos promete uma terra prometida, uma terra vindoura. E eu não quero entender, não quero aprender, não quero enxergar, não quero contemplar, simplesmente porque não quero, ou porque tenho outras vontades, outros interesses. Respeito aqueles que pensam assim, só respeito, não concordo, apenas respeito. E que Adonai tenha misericórdia de cada um e lhe proporcione, nem que sejam míseros segundos, na hora que tu estiver à beira da morte, míseros segundos,
Para que você se arrependa, eu me arrependa dos meus pecados, dos meus erros, me ajuste com Ele e desça a sepultura em paz. Que Ele me proporcione míseros segundos se eu não tiver uma vida reta, uma vida justa diante dEle. Porque mesmo lutando todo dia para ter uma vida justa, lutando para ter uma vida correta, é difícil com força. É muito difícil. É muito difícil. Porque a possibilidade de você piscar e cometer um erro, a possibilidade de você dar ouvido àquilo que não devia, a possibilidade de você perder tempo vendo o que não vai te ajudar em nada, muito pelo contrário, é muito grande. 6 dias de uma enxurrada de coisa na nossa mente, para um único dia aqui tentar dar uma ajustada. Por isso que nós temos que estar o tempo todo antenados, buscando a palavra de Adonai. Então não vamos cochilar não? Beleza, estamos combinados? A próxima etapa agora, cochilou, fala o nome. Combinado? Cochilou, vai rolar o nome. Se eu não souber, eu falo de azul, de vermelho, de preto, pá, ou cutuca aí. Combinado? Estamos combinados. Amém? Bom, voltando aqui, olha que interessante. No capítulo 4, né? A partir do capítulo 4, porque no finalzinho do capítulo 23, Moisés ali suplica, né? Como nós já falamos aqui. E ali ele foi ainda agraciado com a possibilidade de ra, que é o verbo em hebraico, que significa ver, que ele pôde contemplar as maravilhas de Adonai. Mas a partir do capítulo 4, olha que interessante, Moisés exorta a todos para que ouçam e entendam, para que o Shema verdadeiramente seja imputado em seus corações e eles possam entender sobre os estatutos e juízos, como nós já lemos. Ele determina que nada acrescentem ou diminuem, né, sobre aquela ordem que ele estava dando. Estão me acompanhando? Beleza, então tá bom, vamos cochilar não. 3, enfoca sobre guardarem e praticarem. Então ele exorta, ouçam e entendam. Ele vem e fala, não mexam absolutamente nada da ordem que eu vou dar a vocês. Sobre os estatutos, juízos, mandamentos. Guardem e pratiquem. Olha só o passo a passo, olha o procedimento que ele faz. Ele vem e ele enfoca para que guardemos e pratiquemos os mandamentos. Ele determina que nós venhamos e ensinemos a nossos filhos. Olha só o passo a passo. Ensinemos a nossos filhos. Ele alerta, né, muito para que nós não venhamos a nos desviar e venhamos a fazer algum ídolo. Porque lá em Horebe, no Monte Sinai, né, todos ouviram e viram. Vou repetir. No Horebe, lá no Monte Sinai, todos viram e ouviram. Ouviram a voz do Criador. Está claro isso? Ouviram a voz do Criador e viram e contemplaram toda a teofania que Adonai fez. Mas ninguém viu Adonai. Está claro isso? Todos contemplaram toda a teofania, o trovão, os raios, todo aquele estardalhaço todo, o povo, ó, rachou fora, pegou Moisés, fica você e fala com ele que não é para mim isso não é verdade? Eles viram, contemplaram todo o poder do Criador, ouviram a voz do Criador, mas não viram o Criador. Então Moisés aqui sabia que o homem, por não ter visto, poderia fazer o quê? Olhar para a lua, como ele menciona, né? Olhar para a lua, adorar a lua como um feito enorme, olhar para o sol, tentar adorar um pedaço de pedra, um pedaço de madeira, um ídolo qualquer. Por na sua mente idealizar um Deus, idealizar por não ter visto Adonai. E ninguém viu a face de Adonai. Isso é extremamente importante. Moisés sabia disso. E ele sabia que corria o risco do povo, tanto é que a gente vai ler no futuro, né? Isso é exatamente o que vai acontecer, né? Não é à toa que tem o exílio, tem tudo mais. Pode falar, você está com a palavra na boca. Você está com... Microfone. Eles declaram, faremos e obedeceremos. Faremos e obedeceremos? Exatamente, nós faremos e obedeceremos. Né? Exatamente. Mas Moisés sabia do risco que existia. Moisés ali também, já tranquilo com relação ao seu recolhimento, ele avisa que irá morrer e não vai atravessar com todo o povo. Ele adverte
tá? Ele adverte o povo mais uma vez, para que não se esqueçam da aliança feita com Adonai. Avisa que se pecarem construindo ídolo, traindo Elohims, a terra e céu serão testemunhas de que a ira de Adonai será contra ele. Testemunha, como você citou ali. A terra e céu vai ser testemunha que o Eterno vai e vai consumir, se vocês, da cabeça de vocês, adorarem qualquer outra coisa, qualquer outro ser que respira, que não respira, não importa, que não seja o único Criador do céu e da terra. E ainda avisa, Adonai misericordioso, né? Ainda vai lá no finalzinho e avisa, que mesmo assim, se tudo isso acontecer, na angústia, se buscar de todo o coração, se arrependendo dos seus pecados, se arrependendo dos seus erros, confessando os seus pecados, ele, Elohims, é misericordioso e não vai desamparar, pois ele não vai esquecer da aliança que foi feita com os pais. E ainda, de quebra, eu quero ler com vocês Deuteronômio 4. Deuteronômio 4, versículo 32. Mesmo ele vindo com todo esse procedimento só no capítulo 4, ele ainda chama a uma reflexão. Versículo 32. Agora, pergunta aos tempos passados que te precederam, desde o dia em que Elohim criou o homem sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se jamais aconteceu coisa tão grande como esta, ou se jamais ouviu coisa semelhante. Ou se algum outro povo ouviu a voz de Elohim falar do meio do fogo, como tu a ouviste, e tenha ficado vivo. Ou se um Deus decidiu tomar para si um povo do meio do outro povo, com provas, sinais, milagres e combate, com mão forte e braço estendido, com grandes terrores, conforme tudo quanto o Eterno, vosso Elohims, vos fez no Egito, aos vossos olhos. Ele ainda chama a reflexão. Vai! Tudo isso que eu estou ensinando a vocês, busca por aí. Vai buscar um outro Deus que tenha feito isso. Busca. Pergunta se houve um Deus que fez todas essas maravilhas. Ele chama a reflexão e ainda vai. Não está duvidando? Procura outro. Não existe, não há outro. Não há outro, não há outro. E ainda, fechando o capítulo, né, o capítulo 4, ele alerta que, olha, assim, do meu jeito aqui, né, não é o que está escrito ali não, tá, gente? Não tem jeito, vocês estão no sal. Vocês são o povo escolhido. Ele ainda alerta. Vocês são o povo escolhido. Não é outro povo. Versículo 35. Capítulo 4, versículo 35. A ti foi mostrado para que soubesses que o Eterno é Elohims, que nenhum outro há senão Ele. Desde os céus Ele te fez ouvir. Desde os céus Ele te fez ouvir a sua voz para te ensinar, e sobre a terra te mostrou o seu grande fogo, e ouvistes as suas palavras do meio do fogo, porque amou teus pais, e depois deles escolheu a sua descendência, tirou-te do Egito com a sua presença e com sua grande força, para desalojar de diante de ti nações maiores e mais poderosas do que tu, e te introduzir, e te fazer entrar na sua terra, e dá-la em herança a ti, como hoje se vê. Versículo 39. Portanto, reconhece hoje e medita em teu coração que só o Eterno é Elohims, em cima nos céus, embaixo na terra, nenhum outro há. Guarda os teus estatutos e os teus mandamentos, que hoje te ordeno, para que te vá bem a ti, a teus filhos depois de ti, e para que prolongues os dias na terra que o Eterno, teu Elohims, te dá para todo o sempre. Todo o sempre. Irmãos, olha só. No capítulo 4,
quando nós começamos o capítulo 4. Leiam comigo o versículo 1. Agora, ó Israel, ouve os estatutos, né? Shema, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis para possuir a terra que o eterno Elohim de vossos pais vos dá. Ou seja, para que vivais e entreis, antes de entrar. Claro? Está claro isso? Antes de entrar. Capítulo 5. Chamou Moisés a todo Israel e disse-lhes: Shema, ouça, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos proclamo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis de praticá-lo. Né? As 10 palavras nos são entregues aqui. É nesse capítulo que Moisés mais uma vez enfatiza sobre os 10 mandamentos, as 10 palavras. E aí que é interessante, olha só. As 10 palavras, elas são entregues aqui justamente por quê? Porque as 10 palavras, elas foram dadas para que fossem cumpridas antes, durante a travessia e depois que atravessassem. Está claro? Antes, durante e depois. Nós vamos chegar no capítulo 6. Cumprir antes as 10 palavras, os mandamentos, estatutos, etc. Shema, ouça. Cumprir antes, mesmo que eu ainda não tenha o entendimento. Mesmo que eu não tenha o entendimento, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir. Ponto. Não há possibilidade para questionamento sobre os mandamentos, que eles se impõem sobre nós. Mesmo que eu não tenha o entendimento, que ainda não está totalmente aberto os meus ouvidos, eu tenho que obedecer, eu tenho que cumprir. Ponto. Mesmo que eu não entenda sobre Shabat. Não entenda sobre Shabat, não entenda nada, mas eu vou obedecer, mesmo sem entendimento, eu vou obedecer. Beleza? Cumprir durante. Quando estou aprendendo, vou atravessar. Quando estou aprendendo e entendendo, eu também tenho que cumprir. Eu ainda não tenho total, meus ouvidos estão sendo abertos, ainda estão, mas eu ainda não tenho total entendimento. E, principalmente, cumprir depois. Quando o Shema, de fato, passa a estar imputado em meu coração, aí eu passo a entender, a discernir, porque além de obedecer com prazer, com alegria, eu não vou errar mais. O antes, o durante e o depois. O capítulo 6, vamos lá comigo? Estes são os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Eterno, o teu Elohim, mandou ensinar-te para que os cumprais na terra que passas a possuir. Para que os cumprais na terra que passas a possuir. Atravessou, já está lá. Está claro isso? 4, antes. 5, ele dá as 10 palavras para que eu as cumpra antes, durante a travessia e até mesmo depois. E é no capítulo 6 que nós recebemos a nossa profissão de fé, no versículo 4. Ouve, ó Israel. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4. Ouça, ouve, ó Israel, o Eterno, nosso Elohim, é o único Senhor, Ele é o único Criador do céu e da terra. Criador do céu e da terra. Aqui nós recebemos toda a nossa profissão de fé. Aqui, nossa, já deu a hora. Está vendo? A gente não pode cochilar não, o tempo voa, né? O tempo voa. E o capítulo 7, irmãos, ele é extremamente importante para todos nós. Todos nós. Por quê? 7 nações, como está dizendo aqui, ó, quando o Eterno, o teu Elohim, capítulo 7 de Deuteronômio, quando o Eterno, o teu Elohim, te houver feito entrar na terra, a qual passas a possuir, e tiver expulsado diante de ti muitas nações, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus, 7 nações mais numerosas e mais poderosas do que tu.
7 nações mais numerosas e poderosas do que o povo de Israel. Como eu disse lá atrás, né, nada para Adonai é impossível. E se nós, de fato, entendermos, irmãos, o que é o significado real de Shema, que é ouça, entenda, né? E do verbo ha, que é contemplar, ver tudo que ele faz por nós, todos os dias, a nossa postura diante dele será infinitamente digna. E nós, não, esse sino não vai me abalar, não. Não vai, não. Eu peço perdão a vocês, ali faltam 3. Eu prometo passar uns 5. Pode ser? Cheguei num ponto aqui. Porque é muito importante eu pelo menos pegar isso aqui. Então, a nossa conduta passa a ser uma conduta de vida totalmente diferente e nós somos abençoados. E aí que vem um ponto, irmãos, que nós precisamos ler, e eu não posso finalizar sem ler isso. Vou pegar minha Bíblia na mão. Capítulo 7 de Deuteronômio, versículo 2. Nós vamos ler o 2 até o 4. E quando o Eterno, teu Elohim, as tiver dado diante de ti, totalmente as destruirás. Presta atenção. Quando o Eterno tiver dado, totalmente as destruirás. Não farás aliança com elas, nem terás piedade delas. Não te aparentarás com elas. Não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás as suas filhas para os seus filhos. Irmãos, prestem bem atenção que eu vou falar. Se unir ao ímpio, se unir ao pecador, é ficar contra Adonai, é afrontar Adonai. Quando eu me uno, quando eu apoio, quando eu concordo com o ímpio, eu estou afrontando Adonai, eu estou contra Adonai. O Shema diz: o eterno nosso Elohim é um. Ele é o único Criador. Ele é o único que dá a vida e pode tirá-la. Ele que forma a luz e cria as trevas, faz a paz, cria o mal. Ele, Adonai, faz todas essas coisas. Nós já falamos sobre isso aqui. Ficar, irmãos, eu vou até ler, não vou nem falar da minha cabeça. Ficar contra Adonai, que é o único que pode todas essas coisas, irmãos, não é algo que nós não podemos dar a devida importância, e não é algo que nós podemos descartar. Nós não podemos dar a devida importância, e nós temos que refletir sobre cada um de nossos atos. Porque às vezes, se eu cometo um ato de apoio a alguém que está num erro, porque ele é meu parente, porque ele é um amigo, porque ele é algo próximo de mim, eu estou automaticamente afrontando Adonai. Está claro isso na cabeça de vocês? Eu vou explicar por quê, né? Meus atos mostram que estou me unindo àquele que está em pecado, ou estou ajudando para que ele faça um ajuste individual. O que eu quero dizer com isso? Os meus atos vão dizer que eu estou me unindo ao erro dele, ou estou com ele tentando abrir os olhos dele, abrir os ouvidos dele para que ele saia do erro dele. A mesma situação e preocupação de Moisés. O tempo todo: povo, vocês vão ser introduzidos na terra, vocês têm que ir para a terra para fazer a limpeza, não para se corromper, se contaminar e afrontar Adonai. E quando eu me uno ao pecador, não importa o pecado, não importa o erro, eu automaticamente já estou afrontando a Adonai. E o interessante é que Yeshua, lá em Mateus capítulo 22, do versículo 34 até o 40, ele resume, eu não vou lá porque não vai dar tempo, ele resume os 10 mandamentos, as 10 palavras, em 2. Amar ao Eterno sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a si mesmo. Eu posso e devo amar o ímpio, amar o próximo, amar aquele que eu nem conheço. Eu posso e devo amá-lo. Devo amar o meu semelhante. Mas isso não significa que eu devo concordar com o pecado dele, mesmo que oculto aos olhos de outros, mesmo que escondidinho, que só eu perceba. Eu não posso. Eu devo amar, eu devo respeitar, mas eu não posso concordar. A Torá, irmãos, essa palavra aqui, que é a palavra de Adonai, é um alimento, como eu já disse, é o nosso manual de vida, e ele é um alimento que está disponível para todo mundo. Para todo mundo. Para todos. Está disponibilizada a todos que querem.
Está acessível a todos. Então, todos podem ter, ela é de fácil acesso a todos. E eu devo fazer o quê? Amar o meu próximo, como Yeshua explica muito claramente. Eu devo amar o meu próximo e pegar esse alimento e dividir com aquele que não conhece, aquele que não tem. A diferença, né, é que eu não posso pegar, amar o meu próximo, ignorar esse alimento que trará vida para aquele outro, que poderá levar à purificação para aquele outro, e eu deixar de lado e concordar com o seu pecado, concordar com o seu erro. Passando a mão na cabeça, não é verdade? Minimizando um problema, minimizando um pecado, concordando com o erro, não importa qual seja. Pode falar, Marcelo? Enquanto você fala, eu pego um pouquinho de água. Não ia, mas se quiser, podemos ler. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimigo de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, não se utilize inimigo de Deus, teoria. Ou bons que não vão afirmar esse circunstância. Porque com ciúme e por nós, ele anseia através do Espírito que ele faz habitar em nós. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Elohim resiste ao soberbo, mas a graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Elohim, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Elohim, e ele chegará a vós outros. Purificai-vos as vossas mãos, pecadores, e a vós que sois de ânimo louco. Limpai-vos os vossos corações e afligidos, lamentai-vos e chorai. Convertei-vos os vossos risos em pranto e aos vossos alegrias em tristeza. Humilhai-vos na presença do Eterno Elohim, e ele vos exaltará. Amém. 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 Eu não tinha preparado esse texto não, Marcelo, mas te agradeço. Amém. Tiago 4. Tiago 4. Tiago 4, do versículo 4 ao 9. 9 e 10, né? Até o 10, isso. Eu vou ter que parar por aqui e vou ter que retornar à tarde. Mas eu não posso deixar de falar isso aqui. Presta atenção de novo. Eu tenho um alimento. Esse alimento, ele é acessível a todos. Todos têm a oportunidade de recebê-lo. E eu preciso me preocupar em pegar esse alimento e compartilhar com o outro. E como eu já disse, só repetindo, eu não posso deixar de lado esse alimento e passar a mão na cabeça de alguém que é um parente ou está cometendo um erro, etc, etc, etc. Porque se eu faço isso, eu estou pecando. Primeiro, afrontando Adonai. Isso ficou claro para todo mundo. Estou afrontando automaticamente Adonai. E eu estou cometendo um pecado, que eu não vou dizer o nome dele aqui, para que vocês voltem 3h30. Para que vocês voltem 3h30 da tarde, que a gente conclui com o nome desse pecado. E muitos o cometem e nem percebem que o cometem. Porque se percebe e continua cometendo, vai ficar ruim para o lado de vocês e para o nosso lado. Amém? Amém. Leomar gostou que eu volto à tarde. Amém. Amém. Eterno Elohim de Abraão, vamos ficar em pé? Eterno Elohim de Abraão, Isaac e Jacó, bendito e exaltado seja o teu nome, Pai. Glorificado seja o teu nome, obrigado por esse momento que nós passamos aqui, ó Pai. Que verdadeiramente, ó Pai, nós possamos entender, aprender o que é, ó Pai, imputar em nossa mente, nosso coração, a Tua Torá, a Tua Palavra, o que é de fato praticá-la, guardá-la no mais íntimo do nosso ser, ó Pai, passá-la, Pai, aos nossos filhos, à descendência futura, ó Pai, para que eles assim continuem dando sequência ao que é justo, ao que é correto, ó Pai, diante de Ti acima de tudo, ó Pai. E que nós possamos ser pessoas que venhamos a trazer bênçãos a outros, e não sejamos pessoas que nos contaminamos
com os outros, e assim venhamos a te afrontar, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, perdoa os nossos erros, perdoa os nossos pecados e dá-nos oportunidade, ó Pai, dia após dia, de arrependermos diante de Ti, porque infelizmente, mesmo aprendendo, nós continuamos errando, Pai. Seja conosco com todo o restante desse dia e que nós possamos retornar aqui tranquilamente à tarde e concluir, ó Pai, aquilo que Tu quer que nós venhamos a passar a todos. Em nome de Yeshua HaMashiach, amém. E Evarei Adonai Vishmeleha, e aí Adonai Panaveleha Viruneca, Issa Adonai Panaveleha Veasemeleha Shalom, Bishem e Yeshua HaMashiach, amém. Que o Eterno nos abençoe e nos guarde, que o Eterno faça resplandecer o teu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós, que o Eterno sobre nós levante o teu rosto e nos dê a paz, em nome de Yeshua, o Messias, Jesus, o nosso Messias, amém, Pai, e amém.